Já estamos de volta e iniciamos aqui um novo espaço dentro do Saúde em Dia, um espaço em que regularmente vamos abordar várias temáticas, sempre relacionadas com saúde. Não fosse este magazine diário pensado para quem se ocupa e preocupa com a saúde e o bem-estar. Pode ser um espaço físico, uma unidade móvel e até cuidados ao domicílio. Hoje vamos perceber, com a ajuda da nossa convidada residente, quais os passos a dar para abrir um estabelecimento prestador de cuidados de saúde em Portugal. Eu em estúdio tenho a Sónia Santos, fundadora e CEO da MedSupport. Olá, Sónia, olá, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia. Começamos por clarificar esta noção de estabelecimento prestador de cuidados de saúde e também desmistificar, porque este estabelecimento não tem necessariamente de ser físico. Não tem. De acordo com o regime jurídico, um estabelecimento é um conjunto organizado de meios com a intenção de prestar cuidados de saúde com uma intenção terapêutica de promoção de saúde, de prevenção da doença, e este conjunto organizado de meios, de uma forma mais tradicional, acontece num espaço físico, mas pode acontecer também numa equipa que se desloca ao domicílio, numa unidade móvel, e este é o conceito mais abrangente que temos que ter em consideração quando pensamos em iniciar uma atividade ou desenvolver um projeto. O primeiro passo, Sónia, é entender qual ou quais as tipologias pretendidas para o novo estabelecimento. E aqui falamos de valências médicas. Falamos de valências médicas, falamos de tipologias e falamos de valências. A ideia é, quando começamos um projeto, ou quando queremos instalar ou criar um novo estabelecimento, seja ele físico ou não, é muito importante começar por perceber que valências médicas e que terapêuticas é que temos a intenção de disponibilizar aos nossos doentes. E tentamos fazê-lo na MedSupport da maneira mais abrangente possível, atender ao que é que nós conseguimos fazer com esta perspectiva e deixar algum espaço em aberto para o desenvolvimento do projeto e para que no futuro se possam prestar outras valências, outras complementaridades que se calhar numa fase inicial não pensamos, mas deixar pensadas todas as tipologias e todas as valências que queremos prestar e que possamos até um dia vir a querer prestar mais para a frente. No caso de qualquer estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Em qualquer. E quanto mais abrangente for a valência, maiores são os cuidados e mais sentido faz pensar nestas valências complementares que podemos querer um dia que apoiem a prestação de serviço nuclear ou a basilar ou aquela que deu origem ao projeto. E Sónia, o que é que se deve ter em conta na escolha do estabelecimento? Do estabelecimento. A noção do pré-requisito. Nós devemos olhar para, quando temos uma noção já mais definida de quais são essas tipologias ou as valências que nós com toda a certeza queremos disponibilizar aos nossos utentes e aquelas que podemos vir no futuro a querer disponibilizar, nós devemos olhar para esses requisitos mínimos de abertura, modificação e funcionamento, porque se conhecermos quais são os requisitos obrigatórios por lei para cada uma dessas valências, nós podemos entendê-los como um pré-requisito e atendê-los no momento em que estamos a escolher o nosso estabelecimento, seja ele uma unidade móvel, um espaço físico, mas olhar para esses requisitos e, a priori, na fase mais inicial possível, pensar no que é que vamos ter que cumprir mais para a frente, para que depois não tenhamos que fazer o sentido inverso e tentar remediar alguma coisa que ficou menos bem. E requisitos que devem sempre atender às tipologias a instalar? Sempre. O próprio regime jurídico assim o diz, portanto, nós temos requisitos específicos quando estamos a prestar cuidados de saúde médicos ou médico-dentários, ou quando estamos a falar em unidades com cirurgia, com ou sem internamento, e cada uma dessas tipologias tem os seus requisitos. E, não obstante do número de tipologias que existam no mesmo estabelecimento e de alguma partilha de serviços, para cada uma delas, todos os requisitos devem estar integralmente cumpridos e são esses que devemos ver muito cedo. Depois, para a obtenção da licença de funcionamento, o que assegurar antes de iniciar o processo de instalação? É muito importante, depois de termos avançado com estas duas fases, portanto, maturamos a ideia das tipologias e das valências, as presentes e as futuras, escolhemos o nosso estabelecimento e mesmo no momento de escolher o estabelecimento, nós temos que perceber que
quando estivermos na fase administrativa da instrução do pedido de licença para funcionamento, esse é o momento em que nós vamos fazer uma declaração de que os requisitos estão cumpridos. Então, essa listagem dos requisitos físicos que temos que pôr no nosso espaço físico, das áreas e das adaptações e dos equipamentos, as questões burocráticas, a questão da instalação dos procedimentos auxiliares que precisam do seu próprio espaço e da sua própria definição, devemos atender a esses requisitos como se de facto eles já estivessem a acontecer, mas defini-los cedo e escolher o próprio estabelecimento em função deles. Vocês fazem toda essa parte de ajuda e de aconselhamento, porque muitas vezes os profissionais de saúde têm que se ocupar de outras questões e muitas vezes também não têm esse conhecimento para o fazer. Sim, é verdade. Fazemos isso o mais cedo possível que nos permitam, porque podemos ajudar até com o brainstorming inicial, até detectar algumas oportunidades ou até poder ajudar de alguma forma a influenciar aquele projeto ou complementá-lo de alguma maneira, assim tenhamos essa capacidade. E começamos muito cedo a pensar nisso, começamos muito cedo a aconselhar na escolha dos estabelecimentos, procuramos, detectamos, avaliamos inicialmente, mesmo antes de o profissional de saúde ou o promotor se comprometer com aquele arrendamento ou com aquela compra, sob pena de estar a assumir algum compromisso que mais tarde se revele, que impossibilite o processo ou até que iniba a emissão da licença de funcionamento. Claro. E estávamos a falar desta obtenção da licença de funcionamento e é importante referir que licenciar e certificar são processos distintos também. Muito distintos, cada um associado a uma noção de qualidade muito diferente. Quando estamos a falar em licenciamento para funcionamento, em rigor estamos a falar em assegurar a qualidade. Daí a terminologia utilizada, que são requisitos mínimos para abertura, modificação e funcionamento. Assegurar a qualidade é dizer que nós temos um patamar mínimo de qualidade que a lei nos impõe para que possamos, em segurança, atender utentes. E como é que nós asseguramos a qualidade? Nós asseguramos que o serviço que é prestado a um utente num determinado dia tem que ter a mesma qualidade mínima do utente que é atendido no dia seguinte ou no mês seguinte. Essa é a noção da manutenção de um patamar de qualidade. Quando olhamos para a certificação, nós estamos a falar em melhoria da qualidade. Então, a nossa intenção é não só a manutenção, mas nós queremos que o doente que foi atendido na semana seguinte ou no mês seguinte tenha algo de melhor ou de mais do que tinha o doente anterior. Uma noção é de manter, a outra é de continuamente melhorar. E esses processos de melhoria contínua é que podem conduzir às certificações. E essa questão da certificação nós vamos abordá-la aqui brevemente também. Sónia, há dois tipos de tramitação de processo de obtenção de licença. Sim, é facto. Chama-se o processo simplificado por mera comunicação prévia, o outro chama-se um processo ordinário. Estes processos diferem entre si na forma como, efetivamente, o requerente, a terminologia usada, o promotor, a pessoa que quer, efetivamente, abrir o estabelecimento, criá-lo, como se dirige à entidade reguladora da saúde para obter essa licença. As diferenças fundamentais entre eles são que, na realidade, é um grupo de diferenças. O regime simplificado por mera comunicação prévia não exige um controle prévio. A tramitação do processo pela forma ordinária exige que, a priori, alguma documentação adicional seja analisada pela entidade reguladora, sobretudo no que diz respeito ao estabelecimento físico. Essa é a principal diferença. Apesar dessa diferença, há aqui denominadores comuns. Sim, é facto. Ambos os processos são absolutamente eletrónicos. Já há uns anos para cá que esta tramitação é toda ela eletrónica. Ambos dependem de uma declaração feita pelo requerente que obriga a uma assinatura digital qualificada. No caso do regime simplificado por mera comunicação prévia, basta uma declaração em que esse requerente declara o cumprimento integral dos requisitos de funcionamento para toda e cada uma da tipologia a que se está a propor a prestar aos utentes. No caso do regime ordinário, há sim essa declaração, há também essa assunção de responsabilidade por parte do promotor, mas funciona como uma requisição porque está dependente também de uma análise prévia da tal documentação adicional que a entidade precisa de analisar.
E Sónia, qual a importância do conhecimento e do cumprimento dos requisitos mínimos, lá está, para a abertura, modificação e funcionamento? É essencial. Há uma série de consequências menos positivas quando uma unidade não os conhece, e se não os conhece, dificilmente os cumpre. Portanto, estamos a falar de um conhecimento e da sua aplicação. À partida, o incumprimento é uma infração, pode ser punida no processo contra-nacional. Isso é logo à partida, de uma forma mais direta, a consequência menos positiva. Mas o facto de estarmos a falar de requisitos mínimos, também estamos a falar de um nível de qualidade para o utente. E o utente em saúde merece e cada vez mais está mais atento a estas questões. E, portanto, uma unidade de saúde, não só pela questão do cumprimento legal e regulamentar destes requisitos, deve conhecer e manter estes requisitos aplicáveis, mas também como uma forma de prestigiar e de honrar o compromisso que tem com os seus utentes. E aqui entra também o papel da entidade reguladora da saúde. Sim, a entidade reguladora da saúde tem como missão esta monitorização e esta vigilância de que os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde efetivamente se mantenham em cumprimento destes requisitos. Além disso, tem um outro papel, uma outra missão, que é da informação diretamente ao utente e de defender os legítimos interesses dos utentes em saúde. Por exemplo, a entidade reguladora da saúde trata as queixas e as reclamações de saúde em Portugal. Outra das coisas que faz é dar publicidade do registro público dos estabelecimentos de saúde. Qualquer um de nós, utentes de saúde em Portugal, podemos encontrar no sítio informático da entidade reguladora da saúde informação sobre qual é o estado de funcionamento, que licenças é que aquela unidade tem, para que tipologias, para que valências. E qualquer utente se pode apoiar nessa informação para conhecer melhor o seu prestador de cuidados de saúde? Pode, porque essa publicidade deste registro público que a entidade faz, e a entidade reguladora da saúde dá publicidade de toda a informação que ela considera importante e útil para o utente, onde nós podemos saber informação sobre o corpo clínico, quem são os médicos, quais são as valências, se tem acordos, se tem convenções, se teve queixas, se teve reclamações, e essa informação que a entidade reguladora faz pública também é um apoio, uma ajuda e faz parte da sua missão e das suas atribuições. E Sónia, que outras entidades com poderes fiscalizadores? Várias entidades com poderes fiscalizadores e poderes de monitorização, com obrigatoriedade de comunicação, desde logo o Infarmed, de controle, alguma atividade relativa à utilização de medicamentos nas unidades de saúde. Para dar um exemplo simples, a ASAI, no âmbito da sua fiscalização de atividades económicas, pode, e assim o faz, procurar uma unidade de saúde para perceber, por exemplo, se os sistemas informáticos estão de acordo com a legislação em saúde. Apesar de que a entidade reguladora da saúde é a reguladora do setor da saúde, existe outra legislação acessória e outras entidades que, de facto, também têm uma palavra a dizer. Em relação agora à informação obrigatória a ser disponibilizada ao utente pelo prestador, esta é uma questão muito relevante. Muito relevante e muito importante, porque cada vez mais sente-se essa necessidade de dotar de mais informação de qualidade um utente em saúde. E por isso existe, não só neste regime jurídico, como em outra legislação e outra regulamentação nacional, esta obrigatoriedade dos prestadores que, quando recebem um utente nas suas instalações, no seu estabelecimento físico, que efetivamente lhe disponibilizem uma série de informação que lhe pode ser útil, que lhe pode ser válida e com certeza lhe é essencial. E sobre isso mesmo vamos ver uma reportagem. O canal S+ visitou a clínica de Pera, no Algarve, para perceber qual é a documentação e a informação que é obrigatório por lei ter afixadas na área visível ao cliente. Doutora Cláudia Ferreira, no que diz respeito à área visível aos vossos clientes, qual é que é a documentação e a informação essenciais que é necessário estar afixadas para que todas as pessoas possam consultar? Bem, em primeiro lugar, é o horário de funcionamento, que é importante que esteja visível do lado exterior da clínica para que qualquer pessoa, a qualquer hora, saiba quando é que se pode dirigir à clínica para marcar uma consulta, para uma consulta, para uma urgência. Pronto, será a primeira coisa. Outra é a licença emitida pela entidade reguladora de saúde
para provar ao paciente que temos uma licença para estar a funcionar, quais as valências que podemos exercer ali, além da medicina dentária, no nosso caso, que temos alergologia ou clínica geral, pronto, para que possam saber, e também o nome do diretor clínico que também lá está nessa licença. Existe também a certidão de registro na IRS, que é a entidade reguladora da saúde, e que é obrigatório por lei todos os espaços clínicos estarem registados, e vai, além de fornecer essa informação ao paciente, que dá uma segurança, não é? Fornece também o nome da empresa responsável por esse espaço. Neste caso, por exemplo, a Camilo Ferreira LDA, que tem um nome diferente da Clínica de Pera, não é? Depois, talvez das coisas mais importantes, é os procedimentos a adotar em caso de emergência, que pode ser desde uma catástrofe natural, um incêndio, um atentado terrorista, sei lá, e que vai fornecer a todos os pacientes, a todos os utentes, a informação necessária para que se consiga abandonar o espaço de uma forma segura e de uma forma organizada. Portanto, existem desde os dísticos com as plantas, existem as placas fluorescentes que se acendem mesmo em caso de ausência de eletricidade e que têm todas as indicações para orientar o paciente para fora da clínica. A tabela de preços também é conveniente que esteja ou fixada ou, no nosso caso, um papel onde diz que o paciente pode consultar a tabela de preços se o desejar, basta solicitar na recepção e ela está ao dispor do paciente para tirar qualquer dúvida, saber a informação de um tratamento que poderá ir realizar. Outro papel importante é o papel a avisar que temos o livro de reclamações. O livro de reclamações é obrigatório e os pacientes podem solicitá-lo sempre que estiverem descontentes. A Carta dos Direitos e Deveres do utente também tem que estar afixada e vai transmitir ao utente, caso ele a consulte, os direitos que o utente tem, que o paciente tem ao ser tratado na clínica e os deveres que também tem. Portanto, esta é simplesmente usada a nível nacional por todas as entidades de saúde. Por último, também com alguma importância, existe um dístico afixado para avisar as pessoas que as consultas podem atrasar, pode haver modificações no horário das consultas, porque isto é um trabalho. Uma clínica tem um trabalho específico que pode durar mais ou menos do que se estava a contar e então as pessoas têm que ser informadas, como é evidente que, apesar de terem uma consulta, por exemplo, às 4h30, não quer dizer que não se possa atrasar até às 5 porque o paciente antes teve uma situação de emergência ou uma situação mais complexa e não são coisas matemáticas, não dá para organizar em caixinhas, não é? Dr. José Ferreira, a MedSupport teve algum papel ativo na implementação desta documentação? Eu sou um profissional clínico, pouco sei de leis e isso para mim é um pesadelo. Ler o Diário da República para mim é ficar o dia todo e na mesma. E então, por esse motivo, a minha sorte, e eu acho que é uma mais-valia muito grande, foi existir uma empresa como a MedSupport que me permite passar-lhe a encomenda para as mãos, eles tratarem-me das papeladas todas, papeladas que eu nem quero saber, porque não tenho tempo, porque ia prejudicar a minha vida clínica, a dos meus pacientes, para tratar de coisas que, no fundo, existe uma empresa com todos os conhecimentos, ainda por cima as leis muitas vezes mudam, etc., de um ano para o outro, é uma complicação. E é necessário manter ir acompanhando. É necessário, não basta fazer e já está agora todo despachado, porque é dinâmico, estão sempre a acontecer novas coisas, e então para mim foi fundamental ter alguém que eu pudesse confiar para me resolver isso tudo, inclusive mesmo a nível de qualquer ampliação na clínica, vou sempre contar com eles, porque além das papeladas todas que me tratam, ainda me fazem as coisas em conformidade com a lei, que é uma coisa que hoje em dia não se pode arriscar, não é? Estar a fazer as coisas mal. A Clínica de Pera, no Algarve, Sónia, um bom exemplo de uma clínica com canais eficientes de comunicação com os utentes. Correto. Uma clínica que efetivamente está a cumprir na sua totalidade os seus deveres e as suas obrigações de informação ao utente.
Este é um caso, quando olhamos para ele com esta globalidade, como nos foi apresentado, é um caso que ilustra bem como é importante a coerência e a robustez destes processos de licenciamento. Quando a doutora Cláudia Ferreira nos fala do dístico de livro de reclamações, e todos sabemos que temos direito a ter acesso a um livro de reclamações, mas no momento do preenchimento, e não obstante a que a entidade reguladora da saúde faz esta declaração pública de quem é o corpo clínico e quem é a direção clínica e de quem é a entidade que efetivamente explora aquele estabelecimento, naquele momento um utente que de alguma forma não se sinta agraciado e que queira... E perguntar exatamente isso, que tipo de sentimento é que o cumprimento destas regras traz ao espoletam no utente, exatamente? Até nas situações menos positivas, que é quando o doente está descontente e quer preencher um livro de reclamações, faz toda a diferença que ele tenha disponibilizado imediatamente, não só o livro, como o dístico, que lhe diz a quem é que a reclamação vai ser dirigida, como lhe diz qual é o nome e o número da cédula do diretor clínico daquela unidade e que lhe dá conforto até nas situações menos positivas, porque sabe que está rodeado de informação que ou está imediatamente disponibilizada ao nível dos seus olhos ou como mínimo está, como diziam na peça, disponível para consulta com a recepção. Claro. E Sónia, para que outras entidades públicas deve a unidade de saúde manter a informação atualizada e já agora qual o momento para estas comunicações? Há várias entidades públicas que requerem que as unidades de saúde periodicamente lhes façam comunicações. No caso da entidade reguladora da saúde é o que é mais premente e o registro tem que permanecer atualizado a qualquer momento, portanto qualquer alteração deve ser comunicada. Mas para dar, por exemplo, o exemplo do Infarmed, o consumo dos medicamentos deve ser comunicado ao Infarmed pelas unidades de saúde semestralmente. Por exemplo, se estivermos a falar na questão da produção de resíduos hospitalares, há uma periodicidade anual de comunicação desse mapa de produção de resíduos à Agência Portuguesa do Ambiente. E para cada entidade, cada uma define a sua periodicidade e cabe à unidade de saúde conhecê-la, preparar-se com os registros em antecipação e depois, na hora certa, comunicá-los devidamente a quem de direito. Uhum. E Sónia, depois de uma unidade prestadora de serviços de saúde estar em funcionamento, depois dessa conquista, quais os grandes temas a manter válidos no licenciamento? Sim, isso é pertinente. A maioria destes assuntos que estivemos a conversar até agora, nomeadamente esta questão do registro do qual a entidade dá publicidade, são tudo condições de abertura. Portanto, são coisas que têm que estar resolvidas no minuto anterior ao funcionamento, a que o primeiro utente seja efetivamente visto. Mas esse é um grande momento de vitória, é o momento em que nós conseguimos implementar de uma forma completa, com sucesso, aquelas ideias iniciais, os pré-requisitos, aqueles objetivos do projeto de que falávamos no início, e esse é um momento muito bom, é um momento de sucesso. Mas, de facto, o licenciamento para funcionamento é válido apenas até ao momento em que ele está corretamente implementado. Isto significa que qualquer alteração estrutural, por muito simples que seja, como interfere com o funcionamento no dia-a-dia, necessita de que seja revisto o licenciamento. Qualquer alteração do corpo clínico. E lhe perguntar de que tipo de alterações podemos estar a falar? Se estivermos a falar de requisitos que estão apostos visivelmente nas licenças, são todos esses, mas em termos gerais, por exemplo, estas alterações físicas que eu dizia, porque podem alterar com os procedimentos, com os circuitos, nós temos que revisitar o licenciamento para perceber se ainda estão válidas as assunções que fizemos inicialmente. As alterações ao corpo clínico são fundamentais. Nós precisamos todos, como utentes em saúde, e a entidade reguladora assim o exige, nós temos que conhecer qual é o corpo clínico que está em funções em cada estabelecimento. E isso deve ser mantido atualizado sob pena de termos a licença revogada ou suspensa. E também tudo que tenha a ver com procedimentos auxiliares, uma mudança num equipamento clínico ou num equipamento auxiliar que interfira, por exemplo, num processo de esterilização ou de reprocessamento de dispositivos, imediatamente pode estar a ferir as condições do licenciamento para funcionamento. Esta questão da informação disponível aos utentes mantém-se? Mantém-se.
desde que ela se mantenha atualizada. Por exemplo, quando falava há bocadinho da informação sobre a direção clínica, pois com certeza que no minuto em que o diretor clínico mude, a informação que temos na sala de espera, que dá a conhecer o nome e o número da cédula do diretor clínico, tem que mudar também, para dar um exemplo simples. Claro. E esta questão da manutenção dos requisitos de licenciamento por funcionamento válidos também é uma questão que vamos abordar aqui brevemente. Sim. Sónia, muito obrigada e marcamos encontro aqui muito brevemente. Muito breve. Obrigada. Até breve. Obrigada. E hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia aqui no S+. Até amanhã.